sejam todos muito bem-vindos. E podemos começar, né? Se eu soubesse que ia ser filmado, eu tinha o melhor vestido, né? Todo mundo aqui é das artes, tem alguém que é de outra área. Arqueologia? A gente vai falar um pouquinho de arqueologia também. Daqui dentro do assunto. Naturalmente, já que é minha área de concentração, né? Tem uma apresentação minha, né? Com alguma informação. Meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade, se alguém institucional da UFAM. E falar um pouco sobre cultura material, né? Como eu não sabia exatamente qual seria o público, eu queria até fazer uma introdução sobre cultura material em geral, a gente vai usar exemplos que são de patrimônio, e até alguns que não são, a gente pensar um pouco sobre a questão de conservação. Mas cultura material é basicamente, assim, bem grosso modo, basicamente tudo que os seres humanos fazem, produzem de material, está dentro da cultura material. Né? Eu sou o Pedro Bezerra de Menezes, que inclusive costuma falar que tudo aquilo que a gente produz acaba servindo futuramente como documento das ações e da humanidade. Né? Isso, de alguma forma, é um documento. O que a gente produz é, de alguma forma, um documento. Né? E eu comecei aqui com uma citação do Aloysio Magalhães, que é um geólogo, designer gráfico, né? Ele foi quem trouxe o design gráfico aqui no Brasil. Ele tem a citação que me tocou muito alguns anos atrás, quando foi colocado no dia do geólogo, né? Só se preserva aquilo que se ama, só se ama aquilo que se conhece. Inclusive, quando eu estava buscando essa citação, que eu lembrava de cabeça, eu descobri que duas outras pessoas fizeram citações muito parecidas. Né? Uma foi o Santo Agostinho, que falou que só se ama aquilo que se conhece, e a outra foi o Hitler. Que falou uma coisa muito parecida também. Só se preserva aquilo que se respeita, só se respeita aquilo que se conhece, por aí vai. Patrimônio. A gente vai falar sobre patrimônio, a gente vai falar sobre o valor. Né? E aí, para representar o valor, eu coloquei aqui essa nota de 1.000 cruzeiros, né? Foi a nota que foi desenhada pelo Aloysio Magalhães. Quem aqui não é novo o suficiente para lembrar, né? Ela é uma nota icônica, vale 1.000 cruzeiros. Ela tem um barão Rio Branco na efígie, né? Ela é espelhada para que você possa ver ela de qualquer forma, da mesma forma. E ela também tem um valor sentimental para a gente que é um pouquinho mais antigo, porque toda vez que a gente ia falar 1.000, a gente dizia, pelo menos na minha terra, né, no Rio de Janeiro, do barão. O barão por causa dessa nota aqui, que tem o barão do Rio Branco na efígie. Valor. Por que falar de valor, né? Qualquer coisa, ela vai... As pessoas diferentes, grupos de pessoas diferentes vão valorar a mesma coisa de forma diferente. E isso, eu trouxe essa tira do André Dahmer aqui para mostrar como isso pode acontecer. Aqui nós estamos falando de arte, estamos falando de coisa, né? Aqui o militar diz, né? Esta nova arma mata 10 vezes mais pessoas. E aí o burocrata, o economista político diz, mas custa 20 vezes mais. É uma conta que não fecha. Né? Que mundo terrível. O dinheiro é a única coisa que importa. Era para ser engraçado. Talvez eu tivesse escolhido outra tirinha se eu soubesse que ia ser engraçado. Né? Como eu disse, a gente já fala tanto de coisas que não são patrimônio quanto de patrimônio. Preservar, manter coisas que não são patrimônio, como que a gente faz? Né? Também, como eu achei que não ia ser gravado, achei que ia ter mais interação. Talvez vocês não queiram interagir tanto, mas como é que a gente preserva as nossas coisas que não são patrimônio? A gente faz normalmente qualquer coisa para restituir a funcionalidade dela, né?
ou a gente substitui, às vezes, quando aquela coisa não é importante, não é mais importante do que a funcionalidade dela. Alguém tem algum comentário? Eu achei que pode falar. Bom, pode ser fotos, pode ser histórias, como você falou, para pessoa para preservar. Pode ser também. Pode ser roupas, pode ser brinquedos, pode ser literalmente qualquer coisa da época. Não, sim, mas aí você tem uma roupa, por exemplo. Se a sua roupa, se você quer fazer com que ela dure mais tempo, né? O que você faz? Conserva. Conserva. Conservar é o termo, essa é a palavra da vez. Mas o que a gente faz para conservar? Trata ela de forma bastante cuidadosa. Trata ela de forma bastante cuidadosa. Você vai lavar ela de forma mais cuidadosa, ou vai pelo menos lavar ela, né? É o básico. E aí, dependendo da qualidade do tratamento que você vai dar e do uso que você vai fazer, ela vai durar mais tempo, menos tempo. O que vai separar nossa cultura material usual, normal, de patrimônio, né? Patrimônio etimologicamente significa herança do pai, né? Isso é uma coisa que vem de herança, que você deve manter, né? Tem esse valor de coisa herdada, mas como coisa coletiva principalmente, não mais esse etimologicamente falando diretamente, né? Como herança normal, mas uma herança cultural, né? A gente fala, o patrimônio é a herança cultural que a nossa sociedade deu até pra gente e por isso ela deve ser preservada. Então ela tem um valor. Não tem valor, né? Mas que nem a gente viu na tirinha, né? Algumas coisas têm um determinado valor para um grupo de pessoas, e a mesma coisa vai ter um valor diferente para um outro grupo de pessoas, né? E aqui a gente tem essa citação do Cosmo, que diz que nós não preservamos o patrimônio porque ele precisa ser preservado. As coisas são patrimônio porque nós fazemos a decisão de preservá-lo, né? É isso que faz o patrimônio. É a decisão coletiva, né? A decisão da sociedade ou de grupos de preservar aquilo que vai acabar tornando aquilo patrimônio. Inclusive esse termo preservação, quando eu falo preservação aqui, eu coloco aqui a gente falando genericamente, a gente entende preservação de forma genericamente, tem um conceito para isso que a gente vai ver depois, mas é essa questão de conseguir fazer com que isso dure por mais tempo, né? Por mais tempo. Então o patrimônio ele vai ter um valor. A gente entende que as pessoas vão entender que o patrimônio tem um valor. Então vamos usar exemplos, né? Me diga uma coisa que se entende como patrimônio. Alguém puxa aí. Documentos. Documentos e Quadros quadros e esculturas. Ok. Porque é o que eu preservo. Não. Eu faço estágio no museu, é isso que eu cuido. Ok, perfeito. Prédios históricos. Prédios históricos. Ok. Então nós temos aqui documentos, quadros, esculturas e prédios históricos. No caso, os seus exemplos são ótimos, mas vou começar pelo final. Prédios históricos. Por quê? Porque quando ele falou prédios históricos, ele já qualificou o prédio. Então esse é um prédio histórico. Se ele é um prédio histórico, isso já está colocando aí, adjetivando ele como se ele tivesse um valor diferente. Eu vou ter esculturas, documentos e prédios também, e quadros, que não vão ser considerados patrimônio. Eles não vão ter esse valor atribuído a eles para ser preservado. Mas realmente, todos esses objetos de cultura material, eles, a partir do momento que eles são considerados patrimônio, eles vão ter um tratamento especial. Quem aqui é de arte? Você que tem uma pessoa aqui que é de arte. Professor, eu sei que é. Você também é de arte, né? Então, parte disso vai ser produzido. Inclusive desses autores todos famosos, né? Que são consagrados e que, inclusive, você está preservando lá no museu que você está preservando, eles produziram um monte de coisa que não foi preservada. Provavelmente ele mesmo se desfez, achou que não
que não seria digno de ser preservado. Mas eu aposto que qualquer negociante de artes adoraria ter pego o lixo dele, né? Que consideraria muito valioso para poder vender no mercado. Então, essa questão do valor atribuído, ela vai acabar aparecendo, né? Dependendo de como se olha o objeto. E aí, o que é esse valor? Né? Como você atribui esse valor aos objetos que merecem ser preservados? Muitos teóricos da conservação, das artes, da história da arte, se debruçaram sobre esse tema, né? Mas eu vou trazer aqui só alguns que estão na discussão mais recente, porque é isso que eu preparei para a gente aqui hoje, né? Então, uma das sistematizações de valor de patrimônio mais interessantes dos primeiros foi o Alois Riegel, né? O Alois Riegel, ele era de Áustria, historiador da arte, e ele foi de uma... Eu jurei que eu tinha, né? Certinho, mas aqui já estou vendo que tem um erro aí. Mas ele foi de uma comissão de avaliação de prédios históricos, monumentos históricos, lá da Áustria. E ele fez uma sistematização no livro dele, Culto Moderno aos Monumentos, onde ele identificou alguns valores, né? Principalmente dois, o valor de rememoração e o valor de novidade. Então, todos os monumentos que ele trabalhou, principalmente com prédios e esculturas, monumentos, né? Monumentos, como chama, construídos, o valor de rememoração, que seria o valor da antiguidade, o valor histórico e o valor de rememoração intencional, e o valor de novidade. O que seriam os valores de rememoração, né? O Riegel, inclusive, traz esse valor de antiguidade, que é uma coisa muito interessante, né? Ele diz que o valor de antiguidade é o valor de um objeto que um objeto antigo tem, por nós entendermos ele como antigo e valorizarmos ele esteticamente como sendo antigo. É diferente do valor de arte, por exemplo. É um valor diferente, que está inclusive do outro lado, né? O valor de novidade, ele está lá de quando surge uma coisa. Por que a arte estaria no valor de novidade? Porque quando a arte surge, né, ele tem um valor em si de ser uma coisa diferente, de ser uma técnica diferente, de ser uma coisa criativa. Uma coisa criativa é uma coisa nova, né? Então, o valor de arte, lá pelo Riegel, né, estaria vinculado ao valor de novidade. E o valor de antiguidade é esse valor que nós temos por apreciar uma coisa por ela ser antiga e parecer antiga. Tem o valor histórico, que é o valor que a coisa tem por ter participado de um momento importante, né? E tem o valor de rememoração intencional. O que é o valor de rememoração intencional? Ele, por exemplo, quando estudou esses prédios e estátuas e tal, quando um prédio ou uma estátua é feita para um evento específico, para relembrar de um evento específico, uma comemoração específica, ele vai ter esse valor de rememoração intencional. Um quadro que é feito para representar uma pessoa específica, para glorificá-la, vai ter um valor de rememoração intencional. Essa é uma estrutura de valoração. É uma forma da gente conseguir entender por que nós consideramos um objeto importante.
e de uma maneira que ele entendeu como comprehensive, né? Como, sendo suficiente para entender completamente o valor desses objetos que ele estudava. Né? E ele é muito importante, assim, essa estrutura é muito importante. O Hegel, felizmente, hoje já está traduzido para a língua portuguesa, por documentos, e ele traz isso. Depois, alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Assim, o valor de rememoração intencional, talvez ela às vezes bata com o valor da arte, por exemplo, o grito do Ipiranga, né? Que é um momento que foi um momento histórico, né? Sim. Apesar de não ser real, né? Mas eu acho que bate aí, né, com o valor da arte. Um objeto não precisa ter só um valor. Isso daí inclusive, isso daqui é o sistema do Hegel, né? É claro que isso é muito mais complicado, porque eu estou mostrando, né? Mostrando. Mas, quando a gente vê aqui à frente a Barbara Eichelbaum, que é conservadora do Museu do Brooklyn, hoje ela é consultora e tal, trabalha no mundo inteiro, ela pegou o que o Hegel trouxe e refinou. Então, vou mostrar aqui a quantidade de valores que ela já está, né, esmiuçando. Né? Então, nós temos o valor de arte, que é o valor da coisa ser considerada arte. Aí, o valor estético. Isso é interessante, né? Quando a gente olha assim, como é que uma coisa, valor de arte, valor estético, por que existem dois valores separados, valor estético e valor de arte? É porque tem coisas que nós reconhecemos como esteticamente bonitas e não são exatamente arte. O exemplo mais que ela inclusive usa, que eu acho que é mais didático, é, por exemplo, falsificação ou cópia. A cópia não tem valor de arte. Você não vai conseguir vender a reprodução do quadro como um quadro. Mas você pode achar tão bonito quanto e pendurar na sua parede e ficar tão satisfeito como se você tivesse original. Às vezes até mais, porque vai ter menos manutenção. Né? O valor histórico. O valor histórico ele sempre está relacionado a uma coisa que está fora da obra, né? O fato de ter participado de um momento importante, de você ter fontes secundárias que indiquem que aquilo foi importante por determinada coisa, né? O valor de uso é aquele que a gente tinha até nas coisas que não eram patrimônio, né? É o quanto aquilo serve para a gente poder realizar as coisas que nós seres humanos fazemos, basicamente. Valor de pesquisa. Agora não falando só de monumentos, né, que é o que o Hegel trabalhou principalmente, mas nos museus a gente tem, por exemplo, coisas que não são arte, que não são esteticamente agradáveis, que não participaram de um evento histórico específico digno de nota, mas que ainda assim estão lá por diversos motivos. Um deles é o valor de pesquisa. Vamos dar um exemplo. O meteoro do Baden-Powell. É um pedaço de ferro, desse tamanho. Sabe o que é, né? É a única coisa que sobrou do Museu Nacional, quando pegou fogo. Né? Um pedaço de ferro grande assim. Ele não é esteticamente interessante, não foi feito pelo homem, mas tem valor de pesquisa, por exemplo. É uma das coisas, até que valor estético. A gente hoje, ele já está lá há tanto tempo que hoje a gente olha ele como uma parte do museu, esteticamente interessante. Mas não é para isso que ele entrou lá. Ele entrou lá porque ele é um meteoro, né? Lá é uma instituição de pesquisa, acolheu, produz pesquisa em cima disso, faz exposição. Então, o valor de pesquisa. Coleção de espécimes biológicas, né, que os museus de ciências naturais coletam, aquelas ossadas. Até que o ossado no museu a gente entende como uma coisa esteticamente agradável e tal, mas está lá por uma questão de pesquisa.
para que os biólogos façam pesquisa taxonômica e tudo mais. Valor educacional, né? Você poder ensinar novas gerações através daquele material e tal. Valor de antiguidade. Esse valor de antiguidade da Applebaum é aquele valor do Hegel, de a gente apreciar esteticamente um material por ele parecer antigo. Nós fazemos isso. Se a gente pegar o mesmo material, alguns tipos, claro, né? Mas se a gente pegar um quadro que parece antigo e um quadro que parece muito novinho, muitas vezes a gente vai achar que o quadro que é antigo, né, é esteticamente mais interessante por alguma formação que a gente teve. A gente foi criado na sociedade, a gente entende algumas coisas mais antigas como mais importantes, como mais bonitas. Está por aí. Inclusive ela coloca aqui outras coisas como o valor sentimental, por exemplo, que não era considerado, mas a questão de que é um valor que existe. Né? É um valor que está lá dentro da categoria dos valores, ele está lá e ele tem que ser considerado. Quando vamos fazer decisões de conservação, por exemplo, durante algum tempo, se pensava muito sobre isso. Muitos particulares procuram a conservação e restauro de objetos de patrimônio, pessoas especializadas, para poder consertar coisas que elas têm, porque elas têm ali um valor sentimental daquele objeto. E muitas vezes não vale a pena, porque a restauração é uma atividade muito cara. Né? Vai falar um pouco sobre isso também. O que muito eu vi, por exemplo, é pessoas que procuram pessoas que têm um apego muito grande com um determinado livro, porque gostam, ou porque foi da família e tal, e quer restaurar o livro. E às vezes se justifica, mas às vezes não. Às vezes é mais barato você comprar outro, porque não é. A única coisa que vai justificar vai ser o seu livro de valor sentimental pelo livro. Às vezes você pode comprar um livro igualzinho por um valor muito menor do que a restauração numa livraria. Isso é comum, né? Mas o patrimônio, se for um patrimônio, né? Aí ele não vai ser fungível, né? Isso só é possível se você puder trocar aquele objeto por um outro igual. E o valor sentimental pode fazer com que isso não seja possível, né? Às vezes você tem um valor, aquele objeto tem aquele valor para você como aquele objeto. Então você precisa de uma necessidade de contínuo, né, daquele objeto para que ele continue sendo ele. Né? Valor associativo. Valor associativo, ele diz respeito a o quanto aquele objeto tem valor por ser associado a outra coisa. Por exemplo, um carro modelo T específico lá, né, o primeiro carro que foi produzido pela Ford, ele tem um valor de mercado, uma antiguidade, tem um valor de mercado X. Mas se ele foi possuído diretamente pelo Henry Ford, ele vai ser mais caro no mercado. As pessoas vão entender que como teve uma relação entre aquele objeto e aquela pessoa, aquele objeto ele tem um valor especial. Outro exemplo, nós temos o maior objeto de tortura da humanidade. Quem sabe qual foi o maior objeto de tortura da humanidade? O maior objeto de tortura, o maior instrumento de suplício da humanidade. Não? A cruz? A cruz de Cristo. Por que é o maior? Quem sabe? Se você juntar cada pedaço da cruz de Cristo e botar tudo no mesmo lugar, capaz de passar o Brasil de uma ponta a outra, né? Se diz. São pedaços de madeira. Tudo que sobrou da cruz de Cristo, ou do que se atribui à cruz de Cristo, são pedaços de madeira. Não existe uma cruz de Cristo inteira
E tem uns pedaços até grandes, né, e tal. Mas o único valor que tem é porque ele foi associado a uma pessoa específica, né? O Papa acabou de dar um pedaço para o Richard, para a coroação. É possível? Eles mandaram uma lasquinha assim, É possível. como presente pela coroação. Sério? Eles têm bastante. Eles têm bastante. Aí tem outras Fica um discussões. mistério. E a raridade, né? Às vezes uma coisa tem valor por ser, mesmo que seja um objeto seriado, por ser escasso. Nós temos, por exemplo, os Incunábulos, né? Que são os primeiros livros que foram feitos na história da imprensa, que eles eram feitos muito limitado, né? Foram poucos volumes e tal, e cada um desses, a Bíblia de Gutenberg, por exemplo, que é um exemplo, né? Um Incunábulo, é um dos primeiros livros feitos em imprensa, já é um processo, né, de feitura serial, mas ainda assim ele é raro, é escasso, e tem outros valores também, mas pela raridade ele Inclusive é da antiguidade, né? da antiguidade. Então, como vocês veem, lá era menos, né? Mas aqui tem bem mais valores. E normalmente um objeto ele vai possuir mais de um valor. Normalmente ele vai possuir mais de um valor. E isso. Esses são valores gerais para objetos de patrimônio. Aí eu já vi que tem bibliotecário aqui. Aí a gente pode falar um pouquinho sobre valor dentro de patrimônio bibliográfico. Mas eu trouxe aqui, como já tem gente que é de arqueologia que falou que está aqui, eu também trouxe o valor arquivístico, né? Então, o Carol Couture e o Jean-Yves Rousseau, que eu não coloquei porque eu não consegui achar a foto dele, mas os dois eles produziram um livro chamado Fundamentos da Disciplina Arquivística, onde eles trazem um conceito de valor primário e valor secundário. A colega aqui falou que lá na instituição onde ela trabalha com documentos também. E os documentos também estão dentro dessa categoria de patrimônio, né? Se não me engano, algumas semanas atrás, o professor Leandro aqui participou desse palestra, e ele trabalha muito com a questão do patrimônio documental, como um conceito específico, que realmente não é muito desenvolvido, a gente ainda não ouve falar de uma maneira mais incisiva. Mas o documento de arquivo, ele, segundo o Carol Couture, ele é dividido de duas formas, chamado valor primário e o valor secundário. Essa é uma terminologia específica da arqueologia, e vocês vão ver que a gente vai poder traduzir ela, de certa forma, naqueles outros valores de alguma forma. Então, o valor primário é o valor que o documento tem pelo qual ele foi criado. Porque os documentos de arquivo, eles são criados para, basicamente, duas coisas, né? Para comprovar fatos e para garantir direitos. Então, eles são feitos dentro da administração para que a administração possa resolver as suas questões, né? Então tem valor administrativo, valor contábil, tudo que é referente a essa questão de comprovar fatos e garantir direitos, basicamente. E aí você tem o valor secundário. O valor secundário ele é o histórico informativo. O documento de arquivo, o documento normalmente, ele não é feito para ter valor histórico, nem ter valor informativo. O documento de arquivo administrativo, por assim dizer. Mas com o tempo, conforme vai passando o tempo, o documento ele vai perdendo a sua característica de comprovar fatos e garantir direitos e vai ganhando esse valor aqui. O valor administrativo, ele parece
um pouco o que a gente poderia chamar de valor de uso. É para isso que a gente faz documento. A gente faz documento para comprovar o fato que alguma coisa aconteceu e aí a gente registra e para garantir direitos. Por que com o tempo isso vai caducar? Por que esse valor ele vai diminuir com o tempo? Porque o documento ele só comprova essas coisas de acordo com a legislação, né? Não quer dizer que ele vai deixar de... o que está escrito ali vai deixar de existir na realidade, mas ele vai deixar de poder ser usado em referência à administração e ao Estado para aquele fato, né? Então, por exemplo, né? Vamos colocar exemplos extremos para ficar mais ficar claro, né? Por exemplo, digamos que você tenha não, isso é uma coisa linda. Digamos que exista, que você veja um documento de compra e venda, um contrato de compra e venda de escravos. Ele era um documento que era, né, ele tinha valor administrativo, né, ele conseguiu comprovar aquele fato, garantia ao proprietário daquele contrato o direito, né? E a legislação, inclusive, hoje não reconhece mais isso. Ninguém pode pegar um documento desse e tentar ter qualquer direito em cima daquilo. Isso não existe mais, né? Mas ele ainda vai poder ser utilizado como fonte para pesquisa, né? Para pesquisa para informação. Inclusive dentro da teoria arquivística, né? Nós temos aqui a teoria das três idades, em que diz que quando o documento ele é criado na administração, ele tem o valor primário predominante, né? O valor primário predominante, o valor secundário potencial, e isso vai mudando. O valor primário vai declinando, e o valor secundário ascende, e o valor secundário no seu máximo. Isso quer dizer que os documentos começam com o valor primário e terminam com o valor secundário, eles trocam um pelo outro? Claro que isso é uma grande simplificação. Vão ter exemplos, né? Vão ter casos específicos. Tem documentos que não vão perder valor primário, pelo menos não enquanto não mudar o sistema jurídico. Por exemplo, da escravidão, especificamente por conta da questão da mudança, né, na legislação, mas você vai ter aí, por exemplo, título de propriedade que não caduca. Título de propriedade, a princípio, não caduca. Vai continuar tendo seu valor primário, seu valor de prova de posse de propriedade, enquanto funcionar, né, onde você identifica os valores dos documentos para poder descartar aquilo que não é necessário ser mantido e ficar só com aquilo que precisa ser mantido, ou que mesmo que não precise ser mantido, julgue-se que ganha valor secundário e aí você guarda. Isso daqui eu estou falando uma lógica de instituição pública, tá? Que a instituição privada é um pouco diferente. As instituições públicas elas têm que fazer a gestão documental dessa forma, assim, nem dessa forma como eu estou mostrando. Existe toda uma legislação que obriga as instituições públicas a fazerem dessa forma, enquanto as instituições privadas podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Então elas podem não guardar, podem fazer de outra forma, podem inclusive decidir fazer de uma forma melhor, quem sabe, mas elas têm a liberdade para fazer da maneira que quiser. Eu não tinha preparado aqui um slide para falar, por exemplo, sobre documento bibliográfico, mas como eu vi que tem colegas que são bibliotecários aqui, na biblioteconomia, por exemplo, você tem as coleções especiais e as obras raras, né? Existe uma categoria em que você
seleciona e valora certos livros, né, certas coleções, que são consideradas mais importantes por terem características especiais e elas têm uma forma de preservação separada das demais. Fora da burocracia, né, do método normal, eles vão ter uma proteção especial. Né? E como é que se valora isso? É claro que eu estou falando aqui muito simples, mas da mesma forma que na arquivologia, basicamente, vão ser determinados critérios e aí esses critérios vão ser aplicados e se tiver qualquer dúvida vai ter um grupo de pessoas que vai avaliar caso a caso. Né? Tem uma professora da Unirio, que agora já é aposentada, que era da Biblioteca Nacional, que agora eu esqueci o nome, que ela era especialista, ela inclusive deu algumas entrevistas muito interessantes sobre questão de obras raras. Obras raras. Alguém tem alguma dúvida quanto a a questão de estruturas de valor? Não? Tá bom. Então, nós chegamos à conclusão de que é possível, de alguma forma, identificar que alguns objetos, né, eles têm um valor e que eles vão ser tratados de acordo com esse valor C. E que alguns valores, inclusive, eles vão declinar com o tempo, enquanto outros vão ter a oportunidade de subir com o tempo, né? Aqui nesse caso específico. Agora vamos falar, e é por isso que a gente preserva. Isso é importante falar nesse momento. A gente preserva por quê? Porque esses objetos têm valor. Mesmo que a gente não seja treinado para identificar e quantificar esse valor, a gente consegue reconhecer que eles têm valor e devem ser preservados. Porque a gente deve preservá-los porque existem formas desse valor ser diminuído e a gente quer evitar que isso aconteça. Então essa daqui é uma estrutura que foi desenvolvida por um conservador, físico e conservador canadense, o Stephen Charles, que chama 10 fatores de deterioração. Os fatores de deterioração são os agentes que têm potencial para diminuir o valor dos acervos, dos objetos. Né? Então nós temos aqui, são 10, né? Na primeira sistematização que ele fez eram 9, mas depois ele incluiu uma dissociação. Eu vou aqui listar eles para todos entendermos da mesma forma. Forças físicas. Né? Forças físicas não tem a ver com ação humana diretamente, mas queda, deixa eu ver mais aqui. Queda é o exemplo mais que vem na minha cabeça. Eu realmente trabalho com forças físicas. Compressão, isso, se deixar um livro, por exemplo, né? Se deixar um em cima do outro e tal, eles vão, o próprio peso ele vai causando, pode causar dano. Um exemplo aqui, é bom sempre que a gente vê, né? Isso daqui é um livro, não é nem cartonado, mas enfim. A capa desse livro aqui, de brochura, ele é uma brochura que tem a capa maior que o miolo. Então, o fato de eu simplesmente deixar ele da forma como ele foi projetado para si, que ele é para ser assim mesmo, vai causar dano nas bordas dele por força física. Simplesmente pelo fato de ele estar do jeito que era para ele ficar. Né? Acondicionamento inadequado realmente vai causar isso.
O fato da gente ter aqui, por exemplo, vários livros compactados, se eu for tirar eles de qualquer jeito, que é o que a gente faz, né? A gente vai fazer o atrito de uma capa com a outra, passar, isso é força física, tudo isso é dano por força física. Unidade, né? Mas aí é por isso que eu estou tentando buscar esse exemplo bem específico, né? Porque aí vai ser outro, porque aí vai ser aqui unidade relativa com ela, né? Bom, aí aqui que vigora o homem, né? Roubo e vandalismo. Roubo e vandalismo é uma coisa que pode acontecer realmente, né? A gente tem vários casos, né? Quem trabalha com acervo sabe, biblioteca então é complicado, não é à toa que existem tantos elementos de segurança, tanto planejamento de segurança, exatamente para evitar o roubo e vandalismo. Interessante é que mostrar aqui, por exemplo, o roubo, ele não vai acabar com o valor do objeto em si, mas para a instituição vai, né? Ou para quem é custodiador vai, você vai perder totalmente o valor daquele objeto. Já é. Né? Vandalismo vai acabar com parte, né? Então, o valor do objeto. Fogo, o pessoal rasga, leva parte do documento. O documento é muito comum, né? Muito comum mesmo. E documento documento e livro, documento bibliográfico, documento arquivístico é o tipo de acervo que todos nós, independente da área, nós trabalhamos com. Fogo, há pouco tempo atrás, agora eu estou até esquecendo qual foi o ano, teve tanto sinistro com fogo no Brasil que eles chegaram a fazer um evento específico só sobre isso no ano seguinte. Foi no mesmo ano que teve o Museu Nacional, né? Teve o Museu da Língua Portuguesa, o Museu Nacional, Cinemateca. Cinemateca. A gente, aqui no Amazonas mesmo, a gente tem alguns casos, pelo menos antigos, que o pessoal fala, né? A biblioteca já pegou fogo. A biblioteca já pegou fogo. O Palacete Provincial acho que já pegou fogo também, se não me engano. Não lembro, acho que foi a biblioteca, porque os bombeiros foram para lá por causa de um incêndio grande desse que eu não estou lembrando exatamente qual foi. Foi por aí. Pragas, aí praga a gente tem, né? Claro que cada acervo vai ter sua praga específica, né? Quando a gente vê na literatura, por exemplo, tem o Cunha e Cunha fala que os sumérios na Mesopotâmia já citavam que as tábuas de argila podiam ser afetadas por certos vermes da terra, se não fossem adequadamente, né, queimados e tal. Então, bicho atacando documento tem desde 4.000 anos atrás, já tinha. Então, hoje, para a gente falar, o cupim destrói quase tudo. Quase tudo. Né? Broca, piolho de livro, isso para falar os que se alimentam exclusivamente, praticamente, do acervo. Então, acervo em madeira, acervo em papel, que é o que eu estou mais acostumado. Mas, além disso, a gente tem rato, morcego, né? Morcego não come livro, barata, mas ele vai, né? As fezes do morcego são ácidas, podem trazer doenças, né, e tal, que vão atacar nos acervos. Poluente é uma coisa que a gente vê tão pouco aqui no Brasil, o pessoal se preocupar em instituição de acervo. A gente já sabe que, por exemplo, né, a emissão de veículos que usam combustão interna vão produzir certos elementos que vão reagir com água, que pode gerar ácido sulfúrico ou sulfídrico, agora até esqueci, mas vai produzir ácidos que vão estar dentro de ambientes e que vão se conectar com um acervo, né? Tanto poluente quanto umidade
relativa incorreta. Também a umidade relativa incorreta é a mesma coisa, vai estar no ambiente, aí principalmente acervos que são porosos, seja gesso, seja pedra, seja livro, né, papel, que também é poroso, principalmente material que é higroscópico, então gesso, papel, que vai absorver a umidade e os poluentes, vai mudar seu volume de acordo com a umidade que for associada à sua porosidade, né? Luz ultravioleta e infravermelho, né? Ou seja, calor e radiação ultravioleta. Todos os materiais eles vão degradar com o tempo, né? Basicamente. Principalmente os que a gente usa. Porque tem os materiais que estão na natureza, que normalmente são estáveis, e a gente transforma eles em materiais que não são tão estáveis assim, porque a gente processou eles para ficar de outra forma. Então, conforme eles recebem radiação ultravioleta, eles vão acumular energia para poder reagir quimicamente. E o infravermelho, que vai aumentar a temperatura, né? A radiação infravermelha, que é o calor, que vai acelerar. O calor costuma funcionar como catalisador para a reação, então qualquer tipo de reação de degradação vai ser acelerado pelo calor, né? Então isso está muito identificado. Temperatura correta tem a ver com isso, e umidade relativa, que a gente já comentou também. Todos os acervos, todos os materiais são afetados por essas coisas em um nível maior ou menor. Metal, por exemplo, normalmente não tem problema com radiação ultravioleta, na maior parte das vezes, né? A estátua e tal, elas ficam aí ao relento no sol, e o sol normalmente, por exemplo, não é o problema, que é a maior fonte de radiação ultravioleta que a gente tem. E a dissociação. A dissociação é o irmão mais novo desses agentes de deterioração. O que é a dissociação? A dissociação, ela é a degradação, ou seja, a perda do valor, na verdade a perda do valor, que é causada pela descontextualização do objeto. Então existem objetos que eles têm mais valor em conjunto do que separados. Ou mesmo eles só vão ter valor a partir do momento que você tem acesso a ele. Por exemplo, digamos que você tem uma cartela de selos. A cartela de selo, ela tem valor MINT, né? Tem um determinado valor se ela nunca foi tirada nenhum selo. Se você tirou um selo da cartela e ainda tem esse selo, mesmo que você tenha todos os selos, a cartela não tem o mesmo valor que se você não tivesse tirado nenhum selo, os colecionadores de selo, né? Isso é um exemplo, mas a dissociação tem a ver com a perda do contexto também dentro de uma coleção. Então, por exemplo, digamos que foi feita uma organização dentro do acervo do museu, e você pegou um objeto e você colocou ele no lugar errado. Você continua tendo o objeto, mas você não sabe onde ele está. Então, a coleção como um todo perdeu seu valor, porque você sabia que você tinha 10 objetos e agora você sabe que você tem 9. Você não sabe onde é que está o outro objeto. Você pode continuar tendo o objeto, mas ele está dissociado. Ou mesmo, esse é o tipo de degradação por dissociação. Alguém consegue pensar em mais um exemplo? Dissociação? Eu não sei se é aplicável nesse caso por aí. Eu vi aquele caso recente da Câmara Municipal de Manaus, o livro de posse, subimos para tomar posse agora esse ano,
por enquanto a gente não sabe se está aqui ou se está aqui, né? Aí, no processo administrativo, achou aí, tiveram que denunciar não, abrir um boletim de ocorrência, investigar, mas ele está sendo exposto com os vereadores. Por enquanto a gente não sabe, né, se está aqui ou se está aqui. Mas com certeza, digamos que assim, o valor da documentação da Câmara Municipal diminuiu, do conjunto, porque você espera que lá tenha todas aquelas informações, e não tem. E mesmo que tenha, não tem o original, né? Que é o documento que tem mais valor. Mesmo que tenha uma cópia, o que vale é o original. Tem algumas. Tem um museu. Não, lá no Santa Terezinha, o Museu do Índio, né? É na Duque, né? É na Duque. Eu não sei se já mudou, mas a gente tinha lá várias peças expostas da cultura indígena, né? Sim. A gente não sabia do que se trata, porque não tem informação nenhuma. Tem muito tempo que eu fui lá. Eu não sei como é que está agora, porque parece que eles passaram por um processo de reformulação. Mas, e eu não sei se eu fui antes ou depois. Não, faz muito tempo que eu fui, muito tempo. Então a gente não conseguia entender, porque não tinha informação, né? Isso seria um tipo de dissociação? É porque a dissociação, aqui como fator aqui está como fator de perda de valor, né, de degradação, só para deixar claro. Então, isso aqui vai acontecer quando você tem um contexto formado e aí você perde esse contexto e você diminui o valor. Se já não era assim, então aquilo já tinha um determinado valor e nós não estamos falando da perda do valor, porque já foi concebido para ser daquela maneira. É claro que eles devem ter seguido uma lógica de exposição que dentro daquilo que as pessoas da época fizeram. Porque possivelmente não foi feito por uma pessoa formada, que tivesse uma formação específica. E aí fizeram, por exemplo, uma lógica expositiva, simplesmente de mostrar pelo valor estético daqueles objetos, sem de repente ter uma pesquisa em cima. Então, os museus, eles têm essa dimensão da exposição real, né? Então a gente vê, por exemplo, alguns dos maiores museus do mundo, como o British Museum, né? Ele é um museu expositivo. O que chama a atenção nele, o que faz milhões, milhares de pessoas irem nele todos os dias, é o fato dele ter aquelas coleções de história natural enorme, que são muito bonitas e muito vistosas, e as pessoas vão lá para isso, para se maravilhar. Mesmo sem indicação? Sem indicação do que são as coisas? Da origem? Da origem. Não, tem. Mas isso não, se tem ou se não tem, não necessariamente impede as pessoas de quererem ir ver, né? Mas eu acho que perde o interesse. Talvez. Não tem. Eu realmente não trabalho com... Não sei de onde é, não sei de que tempo, não sei. É uma coisa genérica, né? Eu É um apagamento, né? Tem Você que tem ver uma de que percepção. Eu forma estou que falando aquilo foi. assim, a minha opinião, Claro. entendeu? Não sei se dentro do estudo, mas eu perco o interesse se eu não sei, se não tem informação. Os museus se entende também como uma instituição de pesquisa. Então, o museu ele não existe só para expor, ele também existe o museu moderno, claro, né? Existe a intenção de que se seja estudado esse acervo para se gerar conhecimento sobre aquilo que ele guarda, né? Tanto que praticamente todo museu, mas
claro, isso é uma generalização grande, mas nem todo acervo do museu está exposto e talvez nunca seja exposto. Porque vai ter coisas que o museu tem que às vezes não tem como expor e tal, mas se não tem como expor, por que guarda? Porque ele ainda tem um valor para pesquisa. Né? Algumas coisas realmente, por exemplo, provavelmente o Museu Nacional, assim como tinha o Balimó, ele tinha uma grande coleção de outros meteoros e meteoritos, mas aquele era o que era mais importante e alguns eram os que eram mais adequados de serem expostos e outros às vezes não havia necessidade. Por exemplo, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu passei um tempo lá no Museu Nacional para fazer a minha pesquisa, para poder escrever o meu TCC. E eu fiquei no laboratório de aracnologia. E a coleção de aracnologia era enorme. A de antropologia, então, era 10 vezes maior, mas eles não vão para a exposição, porque o objetivo também é outro. Né? O objetivo é estar lá como instituição de pesquisa para a pesquisa científica. Porque para ser exposto, ele teria que ter um outro tratamento que não é aquele tratamento para pesquisa. O que normalmente se expõe, né, são aqueles que são preservados em via seca, né? Que é o que a gente vê nos filmes, que é o inseto lá no alfinetinho. Aí tem o alfinete entomológico, que não é o alfinete que a gente compra no armarinho, ele é diferente, né, e tal. Tem toda uma técnica para ele secar e não apodrecer e tal. Para a pesquisa, no laboratório que eu fiquei, os espécimes biológicos são colocados dentro de uma solução preservante, que pode ser em álcool ou pode ser em formol e tal, tem umas misturas lá e tal que eles fazem e fica lá. Eles fazem o trabalho de sistemática deles, identificar a espécie e tal e lá. E esse laboratório pegou fogo e não sobrou nada, porque tudo era guardado dentro de formol e álcool, quando pegou fogo, queimou fogo, não sobrou nada. A gente estava falando sobre os lugares que pegaram fogo, teve também falando especificamente de espécies biológicas, teve no Butantã, no São Paulo, pegou fogo também, eles perderam tudo, perderam quase tudo. Eram animais peçonhentos. Durante o dia, tinha muita gente lá, não tirava o braço, tirava muita coisa. Eu lembro que foi bem trágico mesmo. Bem trágico mesmo. Então, nós falamos de valor e formas de perda de valor. Se alguém tiver qualquer exemplo também aí de perda de valor, a gente pode falar. Putz, eu tô vendo um susto contigo também. Foi assaltado agora. Tô vendo ele falando de inseto. Foi assaltado. Alguém mordeu, foi mordido aí? Foi assaltado aqui na trilha, olha. Eita, tá pesado. Né? Gente, eu tô Com uma faca. sério, caramba. Bem, nessa etapa agora a gente vai falar um pouco sobre o como, que é possivelmente o motivo pelo qual vocês vieram aqui, né? Para estudar, falar sobre o como, o que a gente pode fazer para poder fazer com que aquilo que a gente quer que dure, né? Então, preservação, que é o termo que a gente tem repetido, né? Coloquei aqui para a gente falar um pouco sobre. Então, a preservação, como a gente tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, a forma dos termos, a preservação é tudo aquilo que a gente vai fazer para
os acervos durarem o maior tempo possível dentro de condições que são negociáveis. Hoje a gente tem dessa forma. Então, nós temos a preservação, que é todas as ações que a gente pode tomar para fazer com que esse acervo seja preservado. E nós temos também a conservação e a restauração. O mais genérico é a preservação, o mais específico é a restauração. A restauração são ações técnicas direcionadas a um objeto específico para poder chegar a condições específicas também planejadas e negociadas anteriormente. Preservação tem mais genérico, dentro dele tem a conservação e aqui a reformatação. Achei que a restauração não a reformatação faz sentido. E esse é um diagrama feito pela Lisa Fox, onde você tem como cabo do guarda-chuva a pesquisa científica. A pesquisa científica é que vai dar instrumentos para que a gente possa alcançar esses objetivos. Então, aqui no diagramazinho, o que seria a conservação? Aqui são ações administrativas. Planejar, basicamente, ações de planejamento e administrativas. Aqui, conservação preventiva e restauração. Conservação preventiva. O que a gente vai entender por conservação preventiva? São ações gerais que atinjam um conjunto de objetos, para poder diminuir a degradação que eles estão sofrendo ou até reparar. E a restauração é aquele objeto a objeto, aquele que você faz uma ação direta no objeto. E a reformatação? A reformatação, como nosso colega falou, coisas que nós podemos fazer para preservar. Nós temos tanto essas ações que são feitas em cima do objeto, para poder diminuir a degradação, como a gente pode reproduzir o objeto. Nesse caso, reformatá-lo, que a gente chama. Isso pode acontecer de várias formas. A reprodução convencional, fotografia ou reprodução mesmo, no caso de microfilme. Microfilme você pode simplesmente você pode reproduzi-lo através do processo fotográfico. Digital, fotografia, microfilmagem e digitalização. São formas que você tem de garantir que você mantém o conteúdo informativo do objeto, só que de outra forma. É a mesma coisa que o próprio objeto? Não. Mas você garante que você possa continuar acessando o objeto, mas de uma outra forma. E isso vai fazer com que você faça com que o conteúdo informativo do objeto dure às vezes mais do que o próprio objeto. E você também vai permitir que, ao fornecer acesso ao conteúdo informativo do objeto sem acesso ao objeto, ele dure mais tempo. É o que estão fazendo com os jornais, Por exemplo, é o que estão fazendo com os jornais. Lá na Biblioteca Nacional, por exemplo, todas as publicações de jornal tinham que ser enviadas para lá e ficava guardado lá. E gente do Brasil inteiro ia para lá para poder fazer pesquisa em cima daqueles jornais que estavam guardados lá. O jornal ele é um material muito frágil, porque o jornal ele usa uma celulose de baixa qualidade normalmente para poder ter um baixo custo, uma produção até a tinta, normalmente são materiais que não são de qualidade muito alta, para poder você ter uma tiragem grande com custo baixo. Isso faz com que o papel do jornal se degrade com muita facilidade, principalmente com o manuseio também. Então a Biblioteca Nacional microfilma todos os jornais, microfilmava, todos os jornais que chegavam lá e colocava à disposição para consulta o microfilme. Inclusive, instituições externas tinham a opção, não sei como é que é hoje, eu acho que provavelmente não, tinham a opção de comprar esses microfilmes da Biblioteca Nacional. Você selecionava quais eram os jornais, quais era a época e tal, eles faziam a reprodução do microfilme e você podia levar para a sua instituição
para não ter que mandar os seus pesquisadores para a Biblioteca Nacional. O IGA, por exemplo, tem microfilme com as características dos jornais do Amazonas. O Museu Amazônico tem também, lá tem uma máquina de microfilme. Se você quiser acessar, você pode ir lá, pega um bolinho de microfilme, coloca na máquina e consegue reproduzir. Mas hoje, a Biblioteca Nacional tem a Biblioteca Digital Brasileira. A Biblioteca Digital Brasileira são esses microfilmes que foram digitalizados e eles estão disponíveis na internet para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo acessar. Já teve mais de uma vez que foram pesquisadores lá na divisão de documentação do Museu Amazônico, quiseram acessar um microfilme. A gente viu que a gente tinha, às vezes que a gente não tinha, e a gente perguntava: você já olhou na Biblioteca Digital Brasileira? Porque a pessoa pode acessar na casa dela, né? Às vezes pesquisadores de outros países que estavam por aqui foram lá. Você conhece a Biblioteca Digital Brasileira? Só poderia do próprio país dela pesquisar. Então, veja só, a princípio você tinha o jornal, né, que só podia ser acessado na época que ele foi publicado, por talvez até 5 anos, que um jornal que estivesse sendo manipulado, né, talvez durasse por aí 5 anos, 10 anos, quem sabe, talvez. Aí nós já temos uma tecnologia. Todo jornal era obrigado, toda instituição de jornal era obrigada a mandar uma cópia para a Biblioteca Nacional. Então, lá na Biblioteca Nacional ele já vai ter um tratamento diferenciado, já vai ser acondicionado no local corretamente, já vai ser colocado protegidos à luz, né? Não vai ser manipulado o tempo todo, não vai ser colocado pressão em cima dele, então ele já vai durar mais tempo. E qualquer pessoa, mesmo depois de 10 anos, vai poder chegar lá e vai poder acessar aquele conteúdo. Então, essa já é uma tecnologia de preservação incrível, né? Aí nós temos a microfilmagem. A partir da microfilmagem, você faz com que esse original, né, ele dure mais, porque vai ter menos acesso nele, e você permite com que ele possa ser acessado por mais pessoas. As pessoas que vão acessar não só a Biblioteca Nacional, mas instituições de custódia que compraram esse microfilme da Biblioteca Nacional. Agora, qualquer pessoa de casa pode fazer pesquisa em periódicos antigos, né? Periódicos, no caso, jornais e jornais antigos brasileiros que estejam em custódia da Biblioteca Nacional. E até hoje a Biblioteca Nacional recebe essas publicações, porque ela não, é claro que existiam falhas, nem sempre todas as publicações eram mandadas para lá, e até hoje tem gente que manda o jornal, que se acha em algum lugar algum número que não estava lá e pode ser incrível. Eu já, por exemplo, já fui uma pessoa lá no Museu Amazônico que queria acessar um número específico do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio, gente, é tipo um jornal de classificados, só tem coisa não interessante lá para quem não é especializado. Não tem nada interessante no jornal, não tem tirinha, não tem coluna social, não tem nada, é só falando sobre negócios e transações e empresas, né, e tal. Uma pessoa lá que queria acessar especificamente um número lá e a gente não tinha, né? Primeiro eu perguntei, vocês já acessaram a Biblioteca Digital Brasileira? Eles falaram, não, nós já acessamos e não tem na biblioteca, a gente veio aqui porque a gente quer saber se no microfilme tem. E não tinha, mas podia ter, né? O cara tem que tentar, o cara não tem informação, tá certo. E o pesquisador é assim mesmo, não é mole não, né? Então é mais uma tecnologia. Isso mostra também como a tecnologia No acaba... jornal não tem, né? Eles não guardam. Como assim? Por exemplo, lá nesse jornal, eles também não deveriam ter essa... A maior parte desses jornais não Não existe tem, mais. né? A gente está falando de coisa... Não, o comércio ainda existe. Não, sim, mas
Mas jornal com do comércio, certeza, eu não sei se tem eles têm um provavelmente, setor eu assim. acho difícil, mas é possível que tenha. Até porque é centenário, né? o Jornal do Comércio. Aquele jornal, aquela publicação do Estado, Diário Oficial. O Diário Oficial do Estado, por exemplo, ele estava com uma iniciativa de fazer a digitalização e restauração do passivo deles, né? Mas tem algumas coisas que são interessantes. Estão falando, por exemplo, sobre jornal especificamente. O que eles faziam? O jornal Jornal do Comércio não. O Diário Oficial queria restaurar todos os jornais que eles tinham lá para poder digitalizar e colocar em acesso, ou pelo menos para eles mesmos poderem acessar e garantir que aquela informação fosse preservada. Aí me perguntaram quanto que custava para me procuraram para poder restaurar. Aí eu falei, olha, eu não sei porque eu não costumo cobrar fazer isso, eu sempre trabalhei em instituição, nunca tive que cobrar e tal, nem gosto. Não gosto de declarar imposto. Aí eu sugeri, olha, você está falando disso, antes de você restaurar, a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é vocês irem em todas as instituições do Estado, recolher os jornais, os diários oficiais nesses lugares que tenham, e vocês vão pegar os números, vão bater todos eles antes de começar a restaurar, e aí vocês vão ver, eu tenho aqui um volume que está muito decrépito, está muito ruim, está muito degradado. Mas lá no Tejão tem o mesmo volume lá guardado e está bom. Então você pede esse volume que está bom, você escaneia o volume que está bom, devolve ou fica, porque o caso dos diários oficiais é muito interessante, assim, porque eu cheguei a viver isso, né? O que acontece? A forma que existia de se comunicar antigamente era mandando carta e enviando essas publicações, né? As instituições mandavam ofício, mandavam lá uma estafetazinha, o cara carregando, e para poder dar, o Estado para poder dar ciência dos atos administrativos, das coisas que ele fazia, a forma de transparência daquela época era o Diário Oficial. Então a imprensa oficial imprimia o Diário Oficial, seja da União, do Estado, e mandava para todas as instituições. Então as instituições têm linhas de Diário Oficial e muitas não sabem o que fazer com aquilo. Sendo que dentro da teoria arquivística, se a gente entender o Diário Oficial como documento de arquivo, quem tem a atribuição de fazer a preservação disso é a instituição de origem, é o Diário Oficial. Tanto que ele está correndo para, correndo atrás do prejuízo, está querendo restaurar os que eles estão danificados que eles têm e tal. É muito mais interessante ele recolher dessas instituições que não têm a obrigação de guardar essa documentação, eles poderiam literalmente jogar fora e tentar aproveitar o que está melhor. Eu trabalhei numa instituição que a gente fez isso. Eu tinha um monte de boletim lá que era emitido pelo Rio de Janeiro, ou seja, o Rio de Janeiro que tinha que guardar aquilo. E eu perguntei para o órgão central do sistema, olha, eu sei que eu não tenho responsabilidade de guardar isso aqui. Estou mandando a lista para vocês. Veja o que vocês querem. Aí eles me mandaram uma resposta. Volume tal a gente quer. Tá bom? Eu falei, tá bom. Tal eu não tenho e 2 eu tenho ruim. O seu tá bom? O meu tá bom. Então o resto você pode jogar fora. O resto eu joguei fora, eu mandei para ele. Todo mundo sai ganhando. É um problema que a administração tinha e você tem um ganho muito grande. Porque restauração é uma atividade cara. Você precisa de um profissional especializado
que teve uma formação longa para fazer aquilo. Você usa materiais que são especializados, né? Produtos químicos puros, material importado e tal. E às vezes você não precisa. No caso, nesse caso específico, você não precisa se você tiver uma outra cópia. Porque a maior parte deles são cópias. Né? A maior parte dos diários oficiais são cópias. São cópias avistáveis. Aí aqui é um diagrama para mostrar a abrangência desses conceitos, né, que eu falei. A preservação que envolve todas as coleções, a conservação, que é uma coleção conjunto de objetos bem culturais, a restauração, quando a gente fala do objeto individual. Né? E daqui a pouco a gente vai começar a dar alguns exemplos. Né? Então, para que servem essas ações? Para fazer com que os bens culturais, né, o patrimônio cultural, esses objetos de cultura material que têm um valor que justifique, possam durar o máximo de tempo possível, normalmente. O máximo de tempo possível. Ações de forte cunho administrativo. A primeira de todas, planejar. A gente só consegue, né, obter resultados bons naquilo que a gente planeja. E quando a gente planeja, no caso, planejar com que os objetos durem mais tempo, a gente pode tomar decisões nesse sentido, ou até decidir que não vai tomar determinadas ações para esse fim. Conservação. São as ações que afetam uma coleção ou um conjunto de bens culturais. O que a gente vai ver aí? Controle de temperatura e umidade, por exemplo, que na maior parte dos objetos vai fazer diferença. Né? Inclusive, quando eu botei no Amazonas, né, que a gente vai falar da perda de valor, a gente vai falar de algumas características específicas. Aliás, eu vi meu tempo, né? Não, está no tempo. Algumas coisas específicas que dizem respeito aqui à realidade do local. Controle de temperatura e umidade, ações de segurança também. E restauração. Restauração aí realmente, quando você tem um objeto degradado e você quer tratá-lo, aí você vai fazer todo um protocolo, mas você vai tomar certas decisões de restauro e aplicar em cima dele para estabilizar o dano que está acontecendo ou reverter o dano que está acontecendo. Às vezes eu estou falando assim e eu paro, né? Eu sei que vocês não são especializados de conservação específica, né? Mas é porque com a mudança com a evolução da área, alguns termos a gente não usa mais ou tem que usar com bastante cuidado. Né? Então, reversão de dano, ou a gente tem que decidir dessa forma e tal. Mas a gente acaba falando, né? Mais fácil de entender dessa forma. E aí, para encerrar aqui o que a gente ia dizendo, como fazer isso? Aqui é o que eu falei da pausa, né? As teorias clássicas da conservação e da restauração têm uma ética muito clara do que fazer, né? Tem uns conceitos chaves que eram muito citados e utilizados. Quando vem o Salvador Munhoz Vinhas, ele faz um livro muito importante chamado Teoria Contemporânea da Restauração, que inclusive eu descobri que agora tem em português, né? Ele
parte dessas preconcepções que a gente tinha clássicas, ele consegue trabalhar muito bem e trabalhar com o conceito de uma ética adaptativa, né? O que acontece? Como os objetos eles vão ter valores diferentes para grupos diferentes, por conta disso pode ser e será que você vai ter necessidades diferentes de conservação do objeto. E ele tem muitos exemplos para falar sobre isso, né? Tem um exemplo clássico, por exemplo, que você fala na filosofia e na arte, que é do navio de Teseu. A história do navio de Teseu é aquela, né? Se você tirar, se você for fazer uma manutenção do navio, substituindo as partes dele até o ponto que você substituiu todas as partes dele, ele continua sendo o mesmo navio ou ele é outro navio, né? Ele, por exemplo, mostra que isso acontece na vida real. Existe um caso lá de um avião da Segunda Guerra, um Mustang, em que depois da Segunda Guerra ele continuou sendo utilizado em shows aéreos e tal, e por conta disso ele precisava de muita manutenção. E hoje você tem exemplares de Mustang que todas as peças dele já foram substituídas. E ele é o avião da Segunda Guerra, né? Uma coisa que era um dilema da filosofia, agora você tem um exemplo prático real. E aí, é o mesmo avião ou é um avião diferente? Mas ele é muito importante para aquelas pessoas, para aquela sociedade, né, que lutou na Segunda Guerra, que aquele avião foi importante, continua usando o avião, ele continua tendo valor de uso, o avião continua sendo usado, ele continua sendo reverenciado como um avião que lutou na Segunda Guerra Mundial, apesar de não existir mais nenhuma peça dele original, né? Tem casos os mais diversos, né? Tem o caso, por exemplo, não vou citar de cabeça uma coisa que eu posso estar incorrendo em algum livro. Mas vamos seguir aqui, porque eu quero ter um exemplo que eu acho muito interessante. É um exemplo que eu gosto muito de citar mesmo, né? Falamos da preservação como uma forma de... a preservação no geral, como todo tipo de medida. Lá fala até de cunho fortemente administrativo, que é como a Cassares diz, né? Mas realmente inclui todo tipo de coisa, né? Inclusive ações educativas. Aí eu tenho aqui um exemplozinho que eu gosto de usar, né? Na guerra do Iraque, teve muita coisa que foi produzida sobre a guerra do Iraque. Então, é claro que o patrimônio iraquiano ele não é importante só para o Iraque, mas ele é importante para a cultura, para a nossa cultura compartilhada com os seres humanos. Como estava tendo guerra lá, muita coisa foi destruída, né? Isso daí é um monumento sufi, que está mostrando aí destruído. E o que acontece? Diz o ditado que no amor e na guerra vale tudo, né? Não vale no amor quanto mais na guerra, né? A gente hoje já tem vários tratados que vão restringir as coisas que podem ser feitas em guerra. Mas a verdade é que para o combatente que está lá, a pessoa que está lá, ele não está nem aí se o negócio é patrimônio ou não. Ele está querendo sobreviver, né? Seguindo ordens e querendo sobreviver. E como é que era possível que a pessoa quisesse sobreviver e ao mesmo tempo não destruísse o patrimônio iraquiano? Isso falando no caso dos americanos, né? Que é o caso que a gente vai colocar aqui. O exército americano ele fez uma coisa muito
interessante para poder diminuir a destruição de monumentos iraquianos pelo exército. Né? Por exemplo, a Convenção de Genebra sabe que uma das coisas que foi proibida é que você não pode fazer ataque ao hospital. Né? A Convenção de Genebra proíbe, né? Não vale qualquer coisa na guerra. Uma das coisas que não deveria valer é a destruição de patrimônio. Os Estados Unidos ele aproveitou uma ação que ele já fazia, que se chamava Most Wanted Iraqi Playing Cards. Quando os Estados Unidos começou a lutar no Iraque, ele precisava que os seus soldados reconhecessem alvos high profile, né? Aqueles alvos que eles precisavam afetar. E eles fizeram isso como? Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que o jogo mais jogado entre os soldados era jogo de cartas, na Blackjack. Então eles distribuíram entre os soldados americanos jogos de cartas com o rosto dos alvos high profile que eles tinham, para que todo mundo soubesse quem eram as pessoas, para quando vissem, reconhecessem eles e soubesse quem é, e poder passar para a cadeia de comando e tomarem as atitudes que, enfim, a cadeia de comando achasse que o pé, né? Então você vê aqui o As de Espadas, que é o Saddam Hussein. Esse aprendizado fez com que eles criassem cartas para ensinar os soldados sobre o patrimônio do país que eles estivessem atuando, né? Então, no Egito, em 2008, e no Afeganistão, em 2010, eles produziram um conjunto de cartas para que, quando os soldados fossem atuar no teatro de operações, eles soubessem o que são esses monumentos e tomassem as atitudes que fossem, enfim, que a cadeia de comando tivesse indicado eles para fazer, mas a questão é não destruir. Não destruir. A ideia é que, como a gente colocou lá no início, né, isso só é possível através do conhecimento. Só a partir do momento que você sabe quais são aquilo que tem valor, você tem a capacidade de tomar uma decisão em cima daquilo. Voltando lá para aquele exemplo lá no início, que a gente falou sobre roupa, né? A gente faz isso também, né? Aquela roupa que a gente tem, que é mais valiosa, que tem um valor sentimental maior e tal, às vezes a gente lava separado, não bota na máquina, tem gente que lava na mão, eu boto na máquina. Mas tem gente que vai lavar na mão e tal. Tudo tem a ver com o valor do objeto, né? E isso só é possível através disso. Aí é isso. Essa é uma ação de preservação. É uma ação de planejamento de cunho administrativo com o objetivo de diminuir a perda de valor de acervo cultural considerado de valor. Eu trago sempre esse exemplo para a gente ver que às vezes a gente faz preservação com coisas que a gente não consegue ver uma relação muito direta, né? Como criar um monte de cartinha para soldado jogar no meio da guerra pode fazer com que aconteça preservação, né? Diminua a perda de valor de objetos considerados valiosos no meio de uma guerra. Isso é um exemplo. Né? Então, nós vamos dar mais exemplos, mas eu queria nesse momento aqui parar para vocês fazerem perguntas e
e a gente encerra.